você pode anotar. Não abandone o território. Olha meu irmão e diga, não abandone o território que Deus te confiou. Davi cometeu muitos erros na vida. Deixa eu evidenciar alguns erros aqui de Davi, para depois nós começarmos a ler o nosso texto de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Eu estava aqui em cima do altar quando Deus me deu essa palavra, é algo muito profundo, nós vamos ler muito Bíblia, amém? Mas é algo que Deus vai ministrar, uma revelação que Deus me deu, profunda. Eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida cristã e do seu discipulado. Os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, nunca mais a sua visão de discipulado será a mesma depois dessa palavra. Então você que ainda vai assistir pela internet, assista toda. Eu não vou me prolongar muito para não ficar prolixo e enfadonho. Eu vou procurar ser sucinto nas palavras, porém, não sendo repetitivo, mas você precisa parar tudo agora, não pensar em nada, não pensar em celular, não pensar em problema, porque é uma palavra difícil de entender, mas você vai entender se você prestar atenção e vai haver uma grande libertação. Tá bom? Davi cometeu muitos erros, claro. Ele não era segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele errou pouco. Ele errou foi muito, mas ele sabia fazer o caminho de volta. Um dos erros de Davi foi não ter vigiado na sua casa. Ele tinha propósitos muito grandes no reino, ele queria conquistar, mas ele não conseguia ver nenhum filho estuprando a irmã dentro da casa dele. Ele ficou sabendo pela boca dos outros. O irmão mais velho armando a morte do irmão que estuprou a meia-irmã. E várias coisas acontecendo na família dele e ele não sabia que tinha acontecido. O filho que ele mais amava, ele teve que perseguir depois para matar. Foi uma ruaça, não é isso? O general dele era ímpio e ele tinha que aturar o general dele, porque o general dele apontava os erros dele. Então, quando um pastor, um líder, tem uma linguagem muito vulgar, eu não gosto de usar ela não, mas eu não quero vulgarizar, mas eu vou usar ela aqui para vocês entenderem. É rabo preso. Quando você tem rabo preso, você perde a autoridade. Um pastor, ele tem que ser aberto, ser um homem de Deus, porque ele tem abertura para pregar sobre o tema que Deus ministrou no coração dele. Santidade, perdão, santificação, tratar a esposa bem, tratar o marido bem. Ele pode pregar o tema que Deus colocar no coração dele. Quando um pastor é errado, ele tem rabo preso com algum homem, com uma pessoa, ele não pode pregar qualquer palavra. Porque tem pessoas que já vão apontar ele, de lá de baixo já vão fulminar ele. Você está entendendo? Essa é a diferença. Então Davi, ele aturava Joabe, porque Joabe ganhava as guerras dele, e era ímpio, e ele tinha que aguentar Joabe. E ele tinha os erros dele também. Então Davi teve muitos erros, mas em todos eles ele se arrependeu, e confessou publicamente, até quando escreveu Salmos, quando disse, quando eu calei o meu pecado, os meus ossos se apodreceram, e tudo mais. A Bíblia relata mesmo os erros de Davi, quando ele teve relação. Agora, o pior de todos os erros dele foi quando ele parou de ir para a guerra e ele ficou olhando pela janela. Ele acordou, a Bíblia diz que ele acordou na noite. Ele acordou de noite. O homem que acorda de noite é porque dormiu o dia inteiro. Ele perde o sono à noite. Ou seja, ele estava dormindo quando era para ele estar acordado. O próprio Joabe, que é ímpio, disse para ele, não tem necessidade de só ir para a guerra conosco, porque eu sou um homem proeminente, fica no seu palácio que a gente resolve, porque se morrer um soldado, morreu, mas se morrer Davi, morreu um exército, né? Mexeu com a vaidade dele, ele ficou no palácio, dormiu de dia, acordou de madrugada, olhou pela janela, a janela em inglês é window, olhou pelo Windows, olhou pela janela, pelo Facebook de madrugada. Quando o cara acorda de madrugada e começa a futucar o Facebook, o que ele acha? Pornografia, pecado, outro desocupado igual ele. No mínimo ele vai encontrar um outro desocupado igual ele. E aí ele vai começar, né, assim, e aí quando encontra um outro desocupado, é tranquilo. Quando encontra uma desocupada, aí o negócio fica estranho. Não é isso? Ou vice-versa. Tudo com o pecado começa
pela janela, o indo. E até hoje continua assim. Enquanto você não está guerreando a guerra do Senhor, você está no palácio olhando pela janela. E aí entra Betseba, ou Batseba. Bat é filha. Sheva é 7 em inglês. Batsheba, ou Batseba, em hebraico, é Batsheva, que significa filha do 7. A filha do 7. 7 em hebraico significa juramento, completude. O nome, você pode procurar no dicionário ou qualquer outra interpretação. O nome Batseba, na sua totalidade, significa a filha de um juramento. Como é que um homem, que era um homem de guerra com visão espiritual, agora ele bate o olho numa mulher que é a filha do juramento? Uma mulher que é jurada, que é prometida por outro homem. E aí você vai ver que esse homem, que ele traiu, era um dos 33 valentes dele que ajudou ele a conquistar o maior sonho dele, que era Jebus. Porque Urias está na lista dos 33 valentes dele. Olha a proporção que isso vai tomando. O problema é que nós achamos que somos líderes, somos pastores, e as pessoas que estão sendo leais a nós, são os nossos guerreiros, eles são só coadjuvantes daquilo que Deus tem para nós. Que Deus não tem um plano especial para eles. Que o plano que Deus tem para os membros é só caminhar comigo e ajudar a construir o meu sonho. Quando você entende que cada ser humano é um indivíduo e que Deus tem algo muito grande para ele, como tem para mim. Ele vai me servir durante um tempo, até o tempo em que Deus vai realizar os sonhos dele por ter me servido. Seja ser um pastor enviado, seja o seu empresário, seja o que for. Mas Deus tem algo proeminente para aquela pessoa, porque ele está me servindo, mas porque está contribuindo para o reino, não porque ele está me servindo. Ele está servindo junto comigo no propósito que Deus me imbuiu. Mas ele está trabalhando para Deus, não está trabalhando para mim. E o que Deus tem para ele está guardado no momento certo. Ele manda chamar Urias para se deitar com a esposa dele, a filha do juramento. Urias não quis, porque não quis abandonar o território. Diga, não abandona o território. Existem alguns 2 casos na Bíblia que eu já questionei Deus, Deus não me respondeu até hoje. A única coisa que ele ministrou no meu coração foi dizer assim, ó, a vingança é minha, diz o Senhor. Ela só vem esse versículo na minha mente. E que o galardão também está na mão dele. O Urias e Nabote não desce aqui, na minha garganta. Quando Nabote foi assassinado, não é isso? Mesmo Jezabel sofrendo o que sofreu, mas Nabote perdeu a vida, por ser leal. Urias foi assassinado, não é isso? Deus tem o seu galardão, mas ele foi morto. Davi sofreu a consequência, mas ele foi morto. Essas 2 questões. Entende que Deus tem plano de eternidade. Mas isso tudo que eu estou falando aqui é só uma introdução, não vou nem pregar sobre isso. Só estou te mostrando os erros de Davi, quem está entendendo? Davi era um homem de Deus, mas era ungido. Era um servo do Senhor, era um escolhido de Deus. E ele sabia também olhar para os erros daqueles que eram ungidos e deixar o próprio Deus julgar o seu ungido. Ele em momento nenhum quis matar Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Quando ele atravessou o meio do exército de Saul, que Saul estava dormindo, um soldado falou, meu senhor, quer que eu encravo ele no chão? É essa a palavra que o soldado disse para Davi. Quer que eu encravo ele no chão? Encravo. Davi disse, segue, não toca a mão nele. Na segunda vez ele entrou na caverna para poder fazer as suas necessidades. Davi estava dentro da caverna, cortou a capa dele, por trás poder ter enfiado a espada e disse, eu poderia ter te matado. Davi em momento nenhum quis matar, disse, ai de mim tocar no ungido. Sabe por que Davi não queria tocar no ungido? Sabe por que Davi não quis matar Saul? Olha para o teu irmão e diga, visão de futuro. Porque ele tinha uma promessa de ser rei, irmãos. Ele queria imaginar, ele já na posição de rei, o que as pessoas pensariam dele também. Então ele já estava semeando na condição de não rei, para colher quando ele fosse rei. Isso é visão de futuro. Eu não posso ser, o homem que é dirigido por instintos, seja natural ou maligno, ele anula o que Deus tem para ele no futuro. Então, Davi cometeu muitos erros, vários erros. E um dos erros dele, que ele cometeu, consequência dessa maldição que Deus lançou sobre a família dele, porque ele praticou escurice, o maior sonho de Davi era conquistar Jebus, que é Jerusalém.
Ele tinha 400 guerreiros. Quantos guerreiros? 400 guerreiros forjados na guerra. Homens que matavam só com o olho. Homens valentes. Ele tinha um desses 400 que sozinho matou 800 homens. Era valente ou não era? Ele tinha um outro que, segundo o relato, ele matou tanto homem que o sangue dos homens colaram a espada na mão dele, que a espada dele não soltava da mão, porque o sangue dos homens grudou a espada na mão dele, de modo que a espada e a mão dele se tornou um só. Esse era um também dos 400. Mas na hora de conquistar Jebus, quem passou no túnel de Ezequias lá viu, quase meia hora, 40 minutos passando por debaixo da terra, num espaço desse tamanho, cheio de água, entrando, nem sabendo onde vai sair do outro lado, e aí nem o que vai encarar no outro lado, eu poderia morrer no meio do caminho. Desses 400, só 33 tiveram coragem de ir com Davi. Porque Davi depurou de guerreiro, os 400 já eram guerreiros depurados, separados. Desses 400 tiveram mais 33 que eram chamados de valentes. Não basta ter nome de guerreiro. Agora ele separou qual é a qualificação que eu vou dar para esses homens. Porque eles não podem ser chamados de guerreiro, porque guerreiro eram os 400 que já são bravos, que só. Então, valente. De guerreiro foram qualificados para valente. E o nome de Urias está nesses 33. Agora você vai mensurar. Por isso o filho dele, o filho de Davi, Salomão, ele escreve um provérbio que diz assim: sabedoria leva a prudência. A prudência é calcular o impacto de cada decisão. Ele aprendeu com os erros do pai dele. Ele não calculou o impacto. Esse cara me ajudou a conquistar a cidade que eu estou hoje. Esse cara é um guerreiro. Aí, para complicar a situação mais ainda para Davi, o pai de Betseba também, o sogro de Urias, também era um dos 33 guerreiros valentes. Então ele não desonrou só um valente, mas ele desonrou também o pai de Betseba. Quem está entendendo? Deus faz separação de rei e de disciplina. Ele disse: não vai se apartar, Davi, e espada da sua casa por causa disso. Poderia Davi ter sofrido consequências se tivesse feito com outro homem, uma menor, mas com um cara que deu a vida para uma conquista do sonho dele? Irmãos, nós, líderes de célula, nós, pastores, temos que valorizar as pessoas que nos ajudam todos os dias a conquistar o nosso sonho. Porque Deus também julga a causa daqueles que caminham conosco. Eu tenho plena consciência disso. E quando eu olho cada 12 meu, eu pergunto: qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Porque eu tenho totalmente consciência de que o sonho dele não está vinculado ao meu. Deus tem coisas sobrenaturais para ele. Porém, Deus quer que ele me sirva no meu sonho para poder realizar o sonho dele. Porque José, abre aspas, olha para o teu irmão assim, abre aspas. Na verdade, abre um parênteses aí na sua mensagem, que não estava incluído na mensagem, mas abre um parênteses. José era sonhador? Ficou 13 anos no calabouço. E quando ele saiu do calabouço, ele serviu um outro sonhador, que foi Faraó. Faraó sonhou, ele teve que interpretar um sonhador. Só um sonhador interpreta o sonho de outro sonhador. Só que José ficou guardado no depósito do castelo durante 13 anos, esperando a vontade de Faraó sonhar. Meu amigo, tu quer conquistar os teus sonhos? Então fica guardadinho esperando eu sonhar, porque o teu sonho depende do meu. Então o segredo do discípulo, talvez você esteja num calabouço. Qual o calabouço? Meu Deus, quando que vai se cumprir na minha vida? Quando que eu vou ser pastor enviado? Quando que eu vou ser isso? Quando que eu vou ser aquilo? Meu filho, eu não sonhei ainda para tu interpretar meu sonho, vai servindo. Então, se você quer conquistar aquilo que Deus tem para você, comece a orar para o teu pastor sonhar. Porque se o teu pastor não sonhar, você vai morrer no calabouço. Quantos estão entendendo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
Um discípulo não depende do sonho de qualquer um, depende do sonho do seu pastor. Sabe por quê? Quando José estava no calabouço, 2 homens sonhou, um padeiro e um copeiro. O padeiro morreu, o copeiro foi solto. O copeiro era braço direito de Faraó, é o cara que experimentava a comida de Faraó, braço direito de Faraó. Copeiro não é porque lavava copo não, tá? Copeiro era assim, ó, ele comia, provava a comida de Faraó, antes de ele comer, se estivesse envenenado, meia hora depois o Faraó comia. Um homem de confiança. 3 anos depois que ele foi lembrar de José. Então não foi o sonho do copeiro que realizou o sonho de José, que ele esqueceu. Foi o sonho de Faraó que liberou a bênção do sonho de José. Talvez você esteja no calabouço 10 anos, 3 anos, 7, 13 anos, porque ainda Deus não subiu no coração do teu pastor o sonho que vai liberar o seu. Então você tem que caminhar. Fecha parênteses, agora vamos continuar na outra mensagem, que isso não estava no script não. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, fica ligado, que hoje a unção vai ser diferente. É aqui, ó, tu vai receber aqui na mente. Aqui, Deus vai ungir a sua mente para tu compreender e ter uma libertação no seu ministério. Agora abra em 2 Samuel capítulo 16, versículo 5. Depois disso tudo que Davi passou, desse processo que Davi passou, ele pagou um preço muito grande, porque ele, matou o seu melhor amigo, guerreiro, que deu conquistas para ele, em vez de honrar, engravidou a mulher do cara. Primeiro preço que ele pagou, o filho dele morreu, porque a Bíblia diz que Deus feriu a criança de morte. Tá? O texto deixa bem claro, o Senhor feriu a criança de morte. Davi jejuou 7 dias para a criança viver e Deus não permitiu a criança viver. Foi o primeiro passo que ele teve, a consequência. Logo depois, o filho que ele mais amava, Absalão, começou a perseguir e flertar com o seu reino, saindo na rua e dizendo, meu pai é muito mau, se eu fosse rei daqui. O filho dele pega as 32 concubinas deles, bota em cima do terraço e tem relação sexual em público com as mulheres dele, e o filho que ele mais ama. Esse é só o início da vergonha dele. Quando ele sai foragido, acontece isso aqui. Olha o que acontece quando ele sai foragido de Absalão, foragido pelo seu próprio filho. Acontece isso aqui, ó. Eu começo a pregar aqui. Vou até botar um asterisco aqui assim, ó. Após, começo a pregar aqui. Versículo 5. Que diz assim. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que daí saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando e atirava pedras, pedras, contra Davi e contra todos os conselheiros do rei. Nenhum está servo, no outro está conselheiro. Qual é a Bíblia que está conselheiros aí? A sua está conselheiro, Lima? Então, muitos estão conselheiros. Eu gosto dessa versão, que é conselheiros. E todo o povo, e todos os valentes iam à sua direita. Os valentes de Davi estavam à direita dele. E à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia, sai, homem de sangue, homem de Belial. Belial, aqui você sabe que é filho do pecado, né? Belial significa, a palavra Belial significa filho do pecado. É como se aquele homem que nasceu para pecar, que ele não se converte. Quem foi chamado de filho de Belial aqui foram os homens que se mancomunaram com Jezabel. Acho que só 2 ou 3 vezes que houve essa palavra Belial na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Jezabel se mancomunou com os filhos de Belial e apedrejaram Nabote. Belial significa filho de pecado. Olha o que esse cara chamou Davi. Filho de Belial. Olha quantas ofensas. O Senhor teu Deus agora apaga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia,
Sabe quem é Abisai? Irmão de Joabe. Ele diz assim ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe arrancar-lhe a cabeça. Então disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais a esse benjamita. Deixe-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Só essa parte. Então, Simei sai no meio do caminho, tacando pedra em Davi e amaldiçoando ele, filho de Belial. O cara estava perto, Davi estava com todos os seus guerreiros do lado e os seus conselheiros. Davi estava com a autoestima tão baixa, irmão. Isso aí que entra a humildade de um líder, de um pastor. Ele entregou na mão do Senhor. Ele disse: vai que o Senhor está usando esse homem para me amaldiçoar mesmo. Se eu matar ele, eu só vou acumular mais ódio, mais rancor, mais ira de Deus ao meu respeito. O meu filho, que gerei da minha entranha, está fazendo isso comigo, quanto mais esse que é descendente de Saul. Deixa ele me amaldiçoar, isso provém da parte de Deus. Abisai disse: deixa eu arrancar a cabeça dele fora. Davi disse: o que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Você só pensa em matar. Irmão, é a hora de eu me arrepender. O Davi está querendo dizer para mim: não é hora de eu matar ninguém. Isso tudo está acontecendo porque eu desobedeci o meu Deus. Deixa esse homem para lá. Eu tenho que me retratar com Deus. Quem está entendendo a humildade do líder? A humildade do pastor? Quando um homem erra, quando um homem faz algo de errado, um pastor, ele tem o costume de dizer assim: eu sou o pastor, olha o dia que tu fala comigo, eu sou 12, vigia, olha para mim, se compara comigo, olha quem tu é, olha quem eu sou. Grandes coisas. Davi era rei e ungido. A unção vale muito. Se você encontrar com o pastor Elson, honre ele. Honre ele. Peça a ele para te abençoar, que é homem de Deus. Tem um 12 aqui, honre os 12. Mas nunca requeira honra. Porque a unção tem que ser reconhecida, não subtraída. Porque senão se torna altivez. Quando quer ser reconhecida a força. Quem está entendendo? Ainda bem que o Ian está entendendo. E ele vai tacando pedra. Então eu posso deixar pessoas tacarem pedra em mim? Tu errou? Então aguenta as pedradas. O problema é só uma. O que, apóstolo? O problema é só um. Esse homem tinha autonomia para tacar pedra? Ele não tinha autonomia para tacar pedra. A Bíblia diz que Jesus olhou para uma mulher prostituta. Estava escrevendo na terra. E aí aqueles homens falaram assim: Moisés diz que tem que apedrejar. Jesus disse: quem não tem esse pecado que atira a primeira pedra. Não diga quem tem pecado não, quem tem esse. Que tinha um monte de religioso adúltero ali. Porque na verdade, se eles quisessem justiça, eles tinham trazido os dois, o homem e a mulher. Porque Moisés diz que apedrejamento era só se pegasse no ato. E se pegasse no ato era para trazer o homem e a mulher. Se não trouxe o homem, só trouxe a mulher, é porque o camarada que estava na cama com a mulher era amigo deles. Então eles não queriam justiça, amém? O que Jesus disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que ele está querendo dizer com isso? Só quem é santo pode tacar pedra. Eu poderia apedrejar. Vocês não. Agora, Deus já tacou pedra em alguém? Já. A Bíblia diz que lá no Egito, uma das pragas foi saraiva. Saraiva é chuva de pedra. Deus tacou pedra e matou o povo do Egito. Por quê? Porque só quem não tem pecado que pode atirar pedra. Simei não poderia ter tacado pedra em Davi. E nem amaldiçoado Davi. Porque uma ovelha não pode amaldiçoar um pastor. Um pastor tem que ter a humildade
de no mínimo ficar quieto quando errar. Não precisa se defender. No mínimo ficar quieto e dizer, Senhor, se eu estou pagando esse preço, amém. Eu dei mau testemunho, amém. Mas que seja feita a tua vontade, eu já aprendi, eu não vou errar mais. Agora, se a pessoa continuar atacando pedra no pastor, ele vai se haver com Deus. Porque ele não tinha autonomia para fazer isso com Davi. Agora vamos ler mais um textinho para ver como que acaba a história de Simei. Porque Davi continuou sendo rei. E sabe onde que tacaram pedra também? Não só em Davi não. Tacaram nos seus 12 também. Escute. Todo mundo que taca pedra no pastor, todo mundo que taca pedra nos meus 12, no dia que eu for 12, eu não vou ser igual a minha líder. Eu vou ser mais presente. No dia que eu for pastor, eu não vou ser igual meu pastor, não. Eu vou pregar com mais classe. Eu vou usar o vocabulário mais amplo. Eu vou pregar menos minutos. Eu vou botar mais louvor. No dia que eu for pastor, eu vou mudar muita coisa. No dia que eu for pastor... E aí, quando você tem uma teoria, você faz muita coisa. Mas quando tem a oportunidade de ser, tu faz tudo ao contrário. Tacar pedra nos 12 de Davi, porque os conselheiros eram os que estavam juntos. Os 12, os guerreiros. Tacar pedra num 12 meu e falar, tem 12 do apóstolo, que não é referencial para mim não. Seja pelo menos 10% do que ele é, você não consegue ser. Uma pessoa chega e fala assim, olha, o 12 fulano de tal, critica um 12. O que é criticar? Tacar pedra, não é isso? Mas quando tu dá uma célula para a pessoa cuidar, ele não consegue manter uma célula. Ele taca pedra no 12, mas não consegue manter. Todo mundo que taca pedra em alguém critica, quando a responsabilidade está na mão dele, ele não consegue fazer um terço do que a pessoa que ele criticou. Por que você tem como expressar o seu potencial sem criticar os outros? Só fazendo a tua parte. Porque a Bíblia diz que o que você faz nos porões será anunciado em cima do telhado. Deus vai te honrar. O de bom ou de ruim vai ser honrado. Ou para sua vergonha ou para sua honra. Porque nós gostamos daquele versículo que diz assim, né? Para cada dia de vergonha... Oh, meu Deus, tem até uma música, não tem? Para cada dia de vergonha, dupla honra. Quem pode repetir comigo? Para cada dia de vergonha, dupla honra. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Esse aplauso foi para você. Agora eu quero deixar uma reflexão logo após o aplauso. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Para cada dia de vergonha, dupla honra. E para cada dia de desonra é o quê? Pense em você mesmo. Ou tu acha que Deus só trabalha para o bem? Abra a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 2, versículo 36. Primeira Reis 2:36. Agora eu estou começando, o negócio está começando a acontecer. Olha pro teu irmão, agora o mano tá desenrolando. Que diz assim: depois mandou o rei chamar a Simei. Quem mandou chamar? O rei Salomão. Isso aqui que manda chamar é o rei Salomão. Anos depois, olha para o irmão e diga, anos. Salomão já está estabelecido como rei, e de repente Salomão manda chamar e diz assim: então mandou o rei chamar a Simei e disse-lhe, edifica uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres, ou passardes o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei, boa é essa palavra. Como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei
fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abaldou o seu jumento e foi para Gate, ter com Quis, em busca dos seus servos. Assim foi Simei e trouxe o seu servo de Gate. E disseram a Salomão, como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei, e disse-lhe: não te jurei eu pelo Senhor e prostrei contra ti, dizendo: no dia que saíres para uma ou para outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me dissestes: boa é essa palavra. Vamos lá. Que ouvi: por que, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu da tua maldade, que o teu coração reconhece, que fizestes a Davi meu pai. Pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o que saiu e o feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Só que se você ler o capítulo de 2 Samuel 19, versículo 16, eu vou ganhar tempo. Antes de Davi entregar o reino para Salomão, quando Davi volta da guerra com o seu filho, esse mesmo Simei vem de encontro a Davi e pede perdão a ele. Perdoa pelas minhas palavras. E Davi, mais uma vez, perdoa ele e diz: você estava em estado de insanidade, eu também não estava bem, deixa isso para lá e toca a tua vida. Sabe, irmãos, a humildade do pastor Davi, porque ele era rei e ele era pastor, fez com que Deus movesse a mão de Salomão. Salomão disse assim: eu quero você aqui em Jerusalém, constrói tua casa. Sabe o que ele pensou? Boa é essa palavra, o rei quer eu perto dele. Boa é essa palavra. O rei falou: se tu sair de Jerusalém, certamente você vai morrer. E ele disse: boa é essa palavra, meu rei. Só que 3 anos depois ele abandonou o território. E Salomão falou: pela maldade que tu fez ao rei Davi, meu pai, eu te fiz jurar de não sair daqui. Salomão estava querendo fazer, sabe o que com ele? Vamos embora ver se esse homem era digno de ter tacado pedra no meu pai. Num homem que se arrependeu. Porque, meu irmão, tu humilhar uma pessoa que já está humilhado é muito fácil. Porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que se humilha, Deus o exaltará. Mas aquele que a si mesmo se exalta, Deus o humilhará. Então, irmão, nunca humilha uma pessoa que já se humilhou. Porque aquela pessoa vai continuar no posto que Deus colocou ela. Porque errar é humano. Se arrepender do pecado é mais humano ainda. Ele se humanizou. Ele se humilhou não somente diante de Deus, mas Davi, ele se humilhou diante dos seus conselheiros, dos seus soldados. Tem pastor e líder de célula que acha que é sinal de fraqueza pedir perdão a um discípulo quando erra. Está perdendo um monte de gente na macrocélula, na célula, porque fez grosseria, porque fez isso, porque fez aquilo outro, não sabe reconhecer quando está errado. Davi falou: deixa ele, ninguém vai matar ele, porque vai que o Senhor está usando ele para me amaldiçoar mesmo. Eu mereço isso, eu mereço, estou disposto a pagar o preço do meu erro. E aí agora, Simei, tu é bom. Tu tacou pedra no meu pai e disse assim: olha o que Simei disse:
Foge mesmo, sai do teu posto, sai de Jerusalém, seu maldito filho de Belial, sai fora mesmo do teu posto, seu covarde, sai mesmo. Primeira coisa que Salomão fez, vamos ver se esse homem tem autonomia, legalidade para criticar meu pai. Vamos ver se ele sabe guardar território. Ele tacou pedra no meu pai porque meu pai abandonou o território. Falou, não saia de Jerusalém. E ele saiu por causa de um servo. Desobedeceu e morreu. Sabe por quê? Todo mundo que nos critica, pastores, todo mundo que nos critica por um erro nosso, quando eles têm a oportunidade de fazer diferente de nós, eles fazem 10 vezes pior do que a gente. Quer um outro exemplo? Abre parênteses de novo, não está na palavra não. Abre parênteses. Isso é um bônus que Deus vai dando pra gente aqui. Então a gente tem que abrir parênteses, fecha parênteses. A Bíblia diz que Jeroboão entrou diante de Roboão, filho de Salomão, e começou. Ah, esse reino não é assim. Você e o seu pai são assim. Ah, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Ele ficou com as 10 tribos. Você está sendo pesado demais para o povo. Roboão disse, o meu pai foi um dedo. O meu dedo é a cintura do meu pai. Se o meu pai cobrou imposto, eu vou cobrar 100 vezes mais. Se o meu pai te açoitou com um chicote, eu vou te açoitar com um escorpião. E vocês vão ter que segurar. Aí ele falou, assim, aí é pesado demais. Esse pastor é pesado demais. Esse pastor cobra demais. Esse pastor cobra santidade demais. Esse pastor cobra compromisso demais. Ah, se eu fosse pastor dessa igreja. Ah, se eu fosse líder dessa macrocélula. Eu seria muito mais amoroso. Vocês não merecem um pastor desse, nenhuma líder de 12 dessa não. Eu seria muito mais amoroso. Não é assim. Foi esse discurso de Jeroboão. Ficou com 10 tribos. Quando o povo foi subir para ajudar, não vai subir não! Não vai pregar na igreja de ninguém não! Não vai fazer não! Mas calma aí, Jeroboão, tu disse que tu ia ser tranquilão? Não! Agora tu vai adorar é boi, vaca! Ninguém vai subir para Jeroboão. Irmão, todo mundo que critica o rei, quando tem a oportunidade de fazer, é 10 vezes mais opressor do que aquele que ele criticou. E o povo queria subir para o templo, não vai para ajudar não. Não vai. Pastor, só queria visitar outra igreja ali porque queria visitar. Não vai não. Não vai não. Vai não. Não. Quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Quem é o pastor aqui? Quem é o mestre? É assim agora. Mas quando ele era ovelha, ele dizia, eu ia conduzir as coisas com muito mais sabedoria. Como que eu ia fazer? Eu ia sentar, dar uma atenção especial, fazer um café, eu ia botar um puff para você botar o pé em cima. O nosso gabinete não ia ser um gabinete, ia ser uma terapia, psicoterapia espiritual do céu. O que o teu líder de 12 nunca fez, eu teria feito. Aí quando vira 12... Meu Deus, tem como fazer uma visita? Vai sozinho, tu não nasceu grudado comigo? Desconfie de quem taca pedra num 12. Porque quando você taca pedra em alguém que está num carro que você gostaria de ter, você nunca vai alcançar. E se algum dia você alcançar, tu só vai alcançar para tomar pedrada. Desconfia de uma pessoa que critica um pastor. Porque aquele que almeja o episcopado... Tem gente que almeja o psicopata. Não é o psicopado, não. Aquele que almeja ser psicopata almeja. Porque vira pastor para virar um psicopata. Desconfia de uma pessoa que critica o taca-pedra no pastor. Porque se você deseja ser aquilo, você nunca vai tacar pedra. Porque tu já se imagina no lugar dele. E o que ele está sofrendo. Quem está entendendo? Então agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, que eu estou chegando na metade da mensagem. Glória a Deus. Agora olha para o teu irmão e diga assim, você é transparente no discipulado?
Abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9. Eu estou partindo para o final já, foi só uma brincadeira. Mas esses últimos 15 minutos, olha para o teu irmão e fala assim, esses últimos 15 minutos de palavra, preste bem atenção. Eu quero saber se você é discípulo ou não. Quem achou? Nesse evento que aconteceu de Davi com Absalão, se levantou um outro homem com a mesma índole de Semei. E esse assunto é tão vasto que eu poderia trazer ele, pregar ele só no próximo reunião de pastores, mas eu quero pregar ele agora, que eu quero usar a unção de discipulado. E disse Davi, isso aqui é na mesma época de Davi, na mesma época contemporâneo, tá? São dois casos diferentes. Agora esquece Simei, embora tu vai ouvir falar o nome de Simei de novo. Eu quero falar de um outro homem. Que diz assim: e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, diga Ziba. E chamaram na presença de Davi e disse o rei, tu és Ziba? E ele disse, Senhor teu servo teu. E disse o rei, não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, aonde ele está? E disse, eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o trouxe da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei as tuas terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão à minha mesa. Então, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará o teu servo. Quando Mefibosete disse ao rei, quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos meus filhos, como os filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Agora abra a palavra do Senhor em 2 Samuel 16, de novo. Lembra que eu falei? A mesma passagem, perto de Simei. 2 Samuel 16. Esses fatos aconteceram de maneira contemporânea, juntos. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba... Escute, para aqui. Para você entender esse texto. Lembra que Davi está saindo foragido?
Quando Davi manda buscar Mefibosete, ele estava em tempo de paz. Viu quantas páginas eu abri aqui? 6 páginas. Aqui aconteceu o adultério de Davi, aconteceu várias coisas. Aqui, Mefibosete estava no palácio com Davi quando Davi pecou com Betseba. E aqui no capítulo 16, Davi está saindo. Tanto que aqui no versículo 5 é o caso de Simei. Quem está entendendo? Lembra que eu disse que você ia ter um pouco de complicação para entender, mas que ia ter um desatar na sua mente? Logo aqui, quando Davi está saindo, ele encontra com Simei, tacando pedra nele. Ele está fugindo de Absalão. Mas antes dele se encontrar com Simei, aqui do 16 aos 4, acontece algo. Ele está saindo de casa. E olha o que acontece. Davi, um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos abaldados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, quem disse? O rei Davi disse a Ziba, que pretendes com isto? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para comerem os moços e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba, eu me inclino, que eu ache graça aos teus olhos, ó meu rei, meu senhor. Agora pula para o 19. O 19 é quando Davi já passou pela guerra, Simei deu pedrada nele no caminho. Quando Ziba acabou de falar com Davi, Simei encontra com ele, Davi humilhado ali por Simei. Tá? É o mesmo fato, ele está fugindo do mesmo filho Absalão. No versículo, vamos pular para o 19, capítulo 19, pula aí. Do 16 ao 19, Davi já venceu, Absalão já morreu, e Davi está voltando para tomar posse do seu reino de novo. Aí as coisas mudam, não muda? Olha o que acontece. No capítulo 19. Vamos lá. 24, capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, quem? Filho de Saul, desceu ao encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba. O que aconteceu aqui? Davi está vindo para tomar posse do reino. Então Mefibosete veio ao encontro dele. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as tuas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? E ele disse, ó meu rei Senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, abaldarei um jumento, nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Aleijado, né? Demais disso, falsamente acusou ao teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que perceberem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de reclamar do rei? E disse o rei, por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparte as terras vocês dois. Uau, olha para o teu irmão e diga, uau. Olha para o teu irmão e diga, discipulado é tudo. Quem está errado aí, Ziba ou Mefibosete? Mefibosete.
Davi não sabia quem estava falando a verdade, se era Ziba ou se era Mefibosete. Ele nunca vai saber porque ele é um homem. Nós, pastores e líderes, nós trabalhamos com aquilo que chega até nós. Se a gente fica descobrindo um pecado seu através do discípulo dos outros, a gente nunca vai saber se tu está falando a verdade ou não. Mas quando tu chega e abre a tua alma e confessa e fala, a gente sabe se tu está sendo sincero ou não. Isso aí que é a importância da transparência no discipulado. Talvez Mefibosete estava falando a verdade. Talvez Ziba estava falando. Então o que Davi fez? Falou, não quero saber de você. Por que tu ainda está falando dos teus negócios comigo? Vai lá e reparte a tua terra com Ziba. Eu não quero saber de você não. O que Davi quis fazer? Foi imparcial. Eu não vou bater no peito, não vou julgar Ziba e também não vou te julgar. Então você perdeu metade dos teus bens para o teu servo, porque eu não quero meter nos teus negócios. Sabe por quê? Porque você comia na minha mesa o tempo todo. Tu estava no culto de quarta, tu estava no culto de domingo, tu estava na sala de edificação, tu estava na sala de multiplicação. Tu tinha tudo para ser transparente e preferiu não ser. Se você não foi transparente comigo, então tu colocou uma vírgula entre meu relacionamento e você. Eu não vou desconfiar de você, mas também não confio mais. Se um homem, uma mulher manda um recado para mim no Facebook dizendo, oi gatinho, embora ela seja uma mentirosa, como é que tá? Eu falo, graça e paz, eu sou apóstolo Davi Mouta. Depois eu tiro o print da mensagem e eu mando para minha esposa. Olha só que essa gaiata mandou para mim aqui, tô te mostrando logo. Se a minha esposa vai lá e descobre depois se eu falar para ela, mesmo que ela não tenha conversa nenhuma minha, ela vai pensar, ele estava pensando para ver qual a resposta ia dar. Ou talvez ele pode ter esquecido de ter falado comigo. Ela nunca vai poder me julgar qual era a minha intenção. Mas também ela não pode botar mais a mão no fogo por mim. Mas também não pode me criticar, porque ela não sabe se eu fiz ou não. Quem está entendendo? Então o discipulado ele tem que ser claro. O discipulado tem que ser assim. Porque não é Mefibosete que era aleijado dos pés. Sabe o que é ser aleijado dos pés? Michel de novo, pode subir. Sabe o que é ser aleijado dos pés? Impossibilitado. O encontro de Mefibosete com Davi representa a igreja e Davi representa Deus. De modo que o Espírito Santo ali, ele traz de volta um homem que não tem capacidade de chegar até Deus por si só, porque as pernas estão quebradas. Se vocês não sabem, a maioria dos teólogos concordam que o encontro de Mefibosete com Davi é uma prefiguração de Deus e a igreja. Que não pode chegar à mesa do rei se não for pela graça plena. Porque um homem que tem a perna quebrada, primeiro que ele não pode caminhar sozinho. Nós somos a Mefibosete, impossibilitados. O Senhor nos tira do lugar de esquecimento, porque Lodebá significa Ló é não. Midbá é deserto. Ló, não deserto. Ou significa não quero mais ficar no lugar ermo. Então tem toda uma tradição que dá a interpretação ao nome que é lugar de esquecimento. Você estava lá no lugar de esquecimento, abandonado, com sangue de rei na veia, mas vivendo como um desertor. Sangue de rei na veia, mas vivendo como um miserável, um aleijado pedinte. Então o rei lembra de você e Davi diz assim, porque eu quero usar de benevolência de Deus com ele, porque de mim eu não faria nada por ele. Eu quero usar de benevolência de Deus. Então Davi estava naquele momento de espiritualidade, que ele pensou em Deus, Senhor, o que obra que o Senhor quer que eu faça hoje? O Espírito Santo ministrou no coração. Trate seu inimigo, aquele que quis te matar, trate ele bem, bota ele na mesa contigo. E Davi lembrou, quero agradar. Não tem quando aquele homem não tem mais nada para fazer para Deus? Não tem mais nada para agradar a Deus em nada, porque ele faz tudo que eu fizer não é o suficiente, de tudo que Deus fez. Como ele escreveu o Salmo, disse, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que ele tem me feito? Ah, já sei, vou chamar Mefibosete. Talvez foi depois desse salmo. Que darei eu, Senhor? Dinheiro não é. Casa não é. Deus tem. Adoração já dei um monte. Eu sei. Vou fazer o que eu nunca fiz. Usar de misericórdia. Atrás. E aí ele senta na mesa. Vou restituir as terras do seu pai. Tudo.
mas Ziba vai administrar a tua terra e você vai comer comigo na minha mesa. Irmão, se o cara come na mesa, ele teve tempo à vontade. Meu irmão, quem é pai de família aqui? É na mesa do café e da janta que a gente conta os nossos planos, o carro que a gente quer comprar, a casa que a gente quer comprar, quantos membros a gente sonha ter. É na mesa do jantar que a gente reparte os nossos sonhos. Tu acha que Davi não repartiu o sonho deles com o filho? Ele disse, eu te tratei como meu filho. Eu reparti os meus sonhos com vocês. Os problemas da minha casa, discussão de irmão, você via que um estava brigando com o outro. Você viu dos meus arrependimentos, dos meus choros, tu estava lá. Agora vem meter essa pra mim, que não fugiu comigo porque era aleijado dos pés. Por que tu não falou? Tu viu que eu não saí fugindo do nada? Eu não saí do nada. Eu planejei minha fuga, tem 3 dias que eu tô falando na janta, eu vou embora, quem vai comigo? Arruma a tua mala. Em momento nenhum tu falou comigo, meu rei. E eu, como é que vai ser de mim, com a minha perninha? Como é que vai ser? Em momento nenhum, agora tu vai meter essa pra mim que tu não foi atrás de mim, porque tu tinha problema na perna, mas pra vir pra suplicar, tu deu o teu jeito. Pra vir pra pedir perdão, tu veio o teu jeito. A mesma perninha aleijada que tu tem, você veio até mim para suplicar pela tua vida. Mas para me acompanhar, você bota desculpa no teu pé. E olha que tu tinha jumento, tu tinha carruagem. Se tu fala comigo, é te colocar no lombo do meu cavalo junto comigo. Tempo para ter discipulado tu teve, tu que não quis. Porque na verdade teu coração, tu queria o reino de volta mesmo. Mas como eu não posso afirmar, não quero você do meu lado. Não quero mais você do meu lado. Divide o teu bem e vive a tua vida. Não vou te matar porque eu não quero ser injusto. Não vou te absorver também porque eu não quero ser injusto comigo. Mas na minha mesa tu não come mais. Porque se você teve a oportunidade de andar comigo, comer comigo, beber comigo e não foi transparente comigo, então vai viver semigo. Nem existe essa palavra, tá? Mas eu inventei o semigo agora. Quem está entendendo? Quando Deus te colocar diante de uma pessoa nobre, seja transparente, compartilhe teus sonhos, sua visão e as suas dificuldades, para que a sua dificuldade não venha a ser pedra de tropeço amanhã e você usar isso para a sua falta de discipulado. Aqui nessa igreja ninguém julga ninguém por ter defeito. A gente julga aqueles que não expõem seu defeito quando é para se expor. E expõem só depois. E aí tu já provou teu valor. É igual aqueles caras que saem uma briga na rua ali. Cadê? Meia hora depois, ele tá vendo a briga de novo. Ele espera a briga acabar. Cadê? 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 E ainda estupa o peito. Cadê? Eu não peguei a briga, irmão. Depois, entre mortos e feridos, eu não sei se você estava longe, estava perto, estava escondido. O que eu sei é que na hora da briga tu não estava. É a única coisa que eu sei. É que na hora de dificuldade, você não estava. Na hora que estavam tacando pedra em mim, eu não sei se você estava rindo por dentro, ou se tu estava triste. Mas uma coisa eu te garanto, pedrada comigo tu não estava tomando, não. Se tu estivesse comigo, tu estava tomando pedrada junto comigo. Pode se colocar de pé.